Vini, uma pergunta que hoje eu sempre faço. O Paulinho Pesquisa é um personagem democrático. Absolutamente democrático. Quem é que financia o Paulinho Pesquisa? Calma, que isso aí vem de fora. Calma. A pergunta que eu quero fazer pro meu querido Ursão é o seguinte: ficou faltando algum instituto para eu falar? Porque aqui é democrático. Tá faltando ou não? Sim. Tá. Opa, qual? Por favor. Pô, eu sempre fico na dúvida de por que a gente não faz gráfico bonito. Pô, tem que ter gráfico, o pessoal do jornalista tem que fazer pra gente barrinha. Eu sou a favor, já falei, já deixei isso aqui registrado, vou registrar mais uma vez. Eu amo o Paulinho Pesquisa, eu amo. Tem que ter pesquisa, todas as pesquisas têm que ser levadas ao eleitor, todas. Desde o Instituto Vovó Mafalda e do Datafolha, que eu coloco na mesma categoria, até o GERP, Brasmarket, que o Google odeia, tem raiva, fica se revirando toda vez que Hoje eu não vou trazer Brasmarket, hoje eu vou trazer o GERP. Eu acho justo. Correto ou não? Quem que é esse? Não, aqui, queridos, estando registrada no Tribunal Superior Eleitoral, o critério é esse, tem que estar registrado. Eu quero entender o que é engraçado do GERP. Não, nada engraçado. Porque aqui, por favor, Paulinho, a gente quer ouvir. Aqui no nosso estúdio, eles só respeitam Datafolha, entendeu, Figueiredo? Olha a democracia. Olha só, ela querendo justamente jogar a audiência contra nós, Paulinha. É isso que ela faz, Nájila. Eu não, vocês mesmos com essa atitude jogam a audiência contra vocês. Só porque você não gosta de pesquisa, você quer jogar todo mundo contra nós. E você não gosta de arma. Você trabalha contra nós. Você estava dormindo na minha fala, quando eu estava falando sobre arma, ele dormiu. De arma, eu vou dormir na tua pauta sobre pesquisa. Eu durmo mesmo. Eu vou dormir na tua pauta agora sobre pesquisa. Qual que é o problema? Eu durmo mesmo. Você tá falando de arma há 4 anos, queridinha. Pelo amor de Deus. Eu não vou dormir porque eu tenho respeito. Não tô me aguentando. Gente, que loucura. Peraí. Vamos só... Calma. Vamos só voltar um minutinho aqui na GER. É isso, Paulinho? GERP. Estando registrada no TSE, o Paulinho Pesquisa acolhe. Eu vou abrir aqui também. Ô, Figueiredo, não dá corda, não. Eu acho, eu vou dizer, Zoe, eu fico até feliz, porque o Paulo começou de forma absolutamente honesta. Ele perguntou, estou deixando de fora alguma pesquisa? E sempre aqui no Mone nós temos deixado o espaço aberto para serem... Não, o espaço está aberto. Aí eu falo, o espectador decide se ele quer acreditar no IPEC, no EasyBop, no Datafolha. Eu não sei, o Guga, se você puder trazer alguma coisa que desabone o GERP, eu já trouxe algumas coisas que são potenciais conflitos de interesse, tanto do IPEC quanto do Datafolha. Se você tiver alguma coisa que desabone o GERP, vai procurando aí no Google. Não, realmente, eu não esperava que você fosse trazer o GERP. Quer que eu traga aqui os dados, os registros, tudo? Você tem, Paulinho? A Paulinha tem os dados aqui. Quer que ela traga? Tem dado de registro, tem dado de tudo. Eu tenho, mas a Paulinha trazendo é sempre mais bonito. Então vamos lá, Paulinha. Por favor. Então vamos investir na beleza desse programa, né? Esses telespectadores maravilhosos. Lembrando que essa pesquisa foi registrada no TSE sob o número BR 09102-2022. É a pesquisa GER, que ouviu 2.095 eleitores em 144 cidades do país entre os dias 29 de agosto e 1º de setembro. Margem de erro é de 2,18 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, o presidente Jair Bolsonaro tem 39%, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 38% das intenções de voto para a presidência da República. Isso primeiro turno, né? De acordo com esse levantamento, então, empatados tecnicamente. No cenário induzido em que o nome dos candidatos é apresentado aos entrevistados, Bolsonaro 39%, Lula 38%. Em relação à pesquisa anterior, feita pelo Instituto, Bolsonaro avançou 1 ponto percentual e Lula se manteve estável. Nessa mesma pesquisa, Ciro Gomes tem 11%, Simone Tebet 6%, Felipe Dávila 1%, Pablo Marçal, Soraya Tronic, Vera Lúcia, Roberto Jefferson, Constituinte Mael, Sofia Manzano e Leonardo Péricles 0%, nenhum deles 2% e não sabem 3%. No levantamento espontâneo, que é sem a apresentação dos candidatos, o Lula está na frente com 35%, enquanto Bolsonaro é o segundo com 31%. Então a gente trouxe aí os dados da pesquisa GER. Muito bem. Temos aí 2 pesquisas, Guguinha. Você fica com qual? Deixa eu só trazer mais uma terceira, Paulo. Porra, tem mais ainda? Deixa eu jogar uma pimenta aqui, que agora a pimenta tem, mas essa é de bastidores.
Então, vou falar de bastidores aqui. Traga bastidores, né, Bárbara? Imagina se gostasse, hein? Traga bastidores. Eu adoro pesquisa, né? Eu não sei se... Eu estudei, inclusive, isso com a Prêmio Nobel de Economia. Então, assim, é uma coisa que eu adoro. Eu tenho muito prazer em estudar dados. Na pesquisa interna do tracking do presidente, as notícias estão animadoras, de bastante crescimento nos últimos dias, 7 pontos nos últimos dias. Então, 7 obviamente, pontos de crescimento. Não dá para revelar as fontes. Olha a cara do Paulo Matias. Coloquei aqui um crescimento. Tá. Então, eu ainda tenho aqui os dados para dizer em qual demographics, qual grupo demográfico cresceu, etc, etc. Obviamente, não dá para revelar as fontes, nem quem fez a pesquisa, mas eu posso dizer que o momento é de euforia. Jornalista bom tem boas fontes e não tem ninguém chateado. Olha a cara do Paulo Matias. Não, eu tô só... Eu só tenho uma dúvida. Levou um choque de realidade. Só tenho uma dúvida. Sabe quando eu sei que o candidato tá perdendo? Sabe onde é que foi o maior crescimento? Calma. Não, é legal a gente saber o demográfico, né? Não, onde é o maior crescimento. Só que eu acho que esse crescimento que o Paulinho tá trazendo aí de 7 pontos não reflete no humor do Bolsonaro hoje no Jornal da Manhã. São coisas diferentes. Para quem está crescendo, eu acho que o comportamento é diferente. Para quem é atacado todos os dias. Tive com o presidente ontem virtualmente e o presidente estava muito bem. Hoje, no Jornal da Manhã, o presidente estava muito bem. Aí ele fez uma resposta a uma pergunta que ele recebeu e logo pelo Zé Maria Trindade, foi a primeira pergunta, ele respondeu extensivamente, né? E a Amanda Klein resolveu voltar. Eu acho até uma pena. Você ter a oportunidade de fazer uma pergunta ao presidente, repetir a pergunta de um colega, eu acho uma pena. Resolveu voltar com um preâmbulo cheio de acusações. O que eu falo em defesa da Amanda Klein, e eu já falei isso várias vezes aqui, eu admiro a Amanda Klein como profissional. Eu acho uma debatedora competente, eu acho uma pessoa inteligente, além de uma mulher muito bonita. Então ela tem várias características positivas. Agora, a outra coisa que ela tem ela assume as posições dela. Isso é diferente da posição da Renata Vasconcelos. Então, quando a Amanda Klein, que é uma comentarista de opinião, todos sabemos as opiniões da Amanda Klein, ela fala todos os dias no Jornal da Manhã. Ela tem todo o direito de se posicionar. A Jovem Pan colocou uma comentarista de opinião para fazer uma pergunta, a comentarista de opinião fez a sua pergunta com o seu viés e com a sua carga. O presidente respondeu com força. Não vi nenhum momento, Paulo, ele está mal-humorado, não. E sobre o que a Paulinha estava falando, o maior crescimento que eu estou vendo aqui, realmente, entre as mulheres. Eita, Brasil! Entre as mulheres, o maior crescimento. Voto até de estrangeiro, cara. Deixa eu entender uma coisa. Independente da pesquisa, tá? Esqueçam as pesquisas. Eu quero que vocês me respondam uma coisa. Para ganhar a eleição, Bolsonaro tira voto de quem? O Bolsonaro... Porque ele vai ter que tirar voto de alguém, certo? Se for do Lula, se for do Ciro, se for do Simone Tebet, se for do Indeciso... Será mesmo que a Tebet está com tanto voto assim como a pesquisa indica? Zoe, independente, eu não estou pegando um instituto de pesquisa, eu estou pegando do seguinte, eu acho hoje que o Lula está um pouco mais à frente do que o Bolsonaro. Mas mesmo se o Bolsonaro estiver à frente, ele vai precisar tirar voto. Eu não acho que o Bolsonaro está à frente, tá? Sabe o que eu acho legal? Uma opinião baseada é que tem muita gente que não assume o voto. Mas o ponto é o seguinte, de onde o Bolsonaro vai tirar voto? É isso que eu fico pensando. Primeiro de tudo, nem os bolsonaristas acreditam mais no GERP do que no antigo Ibope. Tanto que eles não apostam no resultado do GERP, do Brasmarket, dessas, Instituto Paraná Pesquisa. Essas que eles trazem, que colocam o Bolsonaro à frente no primeiro turno, ou empatado, eles não têm coragem jamais de apostar nisso. Eles vão sempre apostar que o Lula vai acabar em primeiro, porque até eles confiam mais no Instituto Datafolha, no IPEC, no Big Data. Essa é a realidade. Na Quest, todos eles confiam mais. Por isso que eles não apostam nas outras pesquisas que eles trazem. É simples assim. E o Lula está, obviamente, muito à frente do Bolsonaro no primeiro turno. O Bolsonaro estagnou, segundo todas as pesquisas que têm credibilidade, e não consegue crescer naquele público, que foi o que ele mais investiu, que é o que recebe até um salário mínimo. O público-alvo do Auxílio Brasil, ele perdeu pontos. Segundo o IPEC, ele perdeu 5 pontos nesse público. Ou seja, ele está derretendo onde ele mais colocou dinheiro, o que é impressionante, porque todos os analistas, toda a imprensa estava na perspectiva de que ele ia tirar mais pontos nessas pesquisas das últimas 2 semanas, que já pega o efeito tanto do debate, quanto da presença no Jornal Nacional, quanto do recebimento do auxílio de R$600 e também do Vale Gás. Então é óbvio
que o Bolsonaro agora está entrando no modo desespero. Inclusive, amanhã é o dia do tudo ou nada, né? Ou ele demonstra força, ou vai parecer que ele de fato é um derrotado, e as próximas 3 semanas de campanha vão ser aquelas 3 semanas de campanha de um perdedor, onde boa parte dos aliados vão começar a debandar, os que não debandaram ainda, porque já tem gente do PL, do PP, dos partidos que fariam a coligação ali em torno dele, que já estão abandonando o presidente, que já não querem subir no palanque com o Bolsonaro, que acham que ele tem mais rejeição do que popularidade. A gente vê isso, por exemplo, em Minas Gerais, que é o estado-chave. Todo mundo que venceu a eleição, venceu em Minas. A Dilma perdeu em São Paulo, pro Aécio, mas ganhou em Minas. Minas é visto como um estado-chave, e ali o Lula, dependendo da pesquisa, tem 15 ou 20 pontos a mais. O candidato do Bolsonaro, que era para ser o Zema, não quis. E aí o Bolsonaro teve que inventar uma candidatura para ver se empurra a eleição de lá para o segundo turno, para o Zema se sentir obrigado a dar palanque para o Bolsonaro, porque ele precisa da popularidade do Zema, mas ninguém quer subir no palanque com ele. Bolsonaro está derretendo e todos os políticos confiam nessas pesquisas. Eu já falei aqui, tá eu vou repetir novamente. Essa eleição vai ser decidida pelo sapatênis. E eu quero entender muito como que vai ser o comportamento do voto do eleitor do Ciro Gomes e do eleitor da Simone Tebet. Porque talvez, do jeito que a coisa vá se desenhando nesse mês, pode ser que na última semana esses caras olhem e falem, sei lá, os 2 candidatos estão com menos de 10% das intenções de voto. Eu vou jogar meu voto no lixo. Então eu vou optar por um dos 2 que estão lá na frente. E aí é que eu acho que a gente tem que observar para onde vai o eleitor, tanto de Ciro Gomes quanto de Simone Tebet. Porque esses caras podem ser decisivos. Você pega, por exemplo, um Geraldo Alckmin em 2018, ele tinha, na semana da pesquisa, 9%. Acabou com 4%. Pra caramba. Acham que uma boa parte dos eleitores dele foram pro Bolsonaro. Ele foi justamente derretendo na semana da eleição, e esses votos migraram para um voto útil. Voto útil a favor do Bolsonaro. Eu quero esse ou eu não quero esse. Queria tirar o PT. E isso agora pode acontecer exatamente o oposto. Então eu acho que a gente tem que olhar para onde vai esse eleitor, porque esse eleitor é importante. Semana passada, um casal que estava pensando em votar no Ciro, e no segundo turno estava indeciso ainda, não sabiam se iam de Lula e Bolsonaro, que obviamente vai ser um dos 2. Eu consegui doutrinar aí, consegui doutriná-los. Então, por isso que eu falo que está dividido em todo eleitor do Ciro e da Simone é de esquerda. Não, eu acho tem uma que grande não é parte mesmo, que é, mas tem uma parte que acha que ele é de direita, para você ver ignorância política, porque é só pegar as pautas que o Ciro defende, o que ele quer implementar caso seja eleito presidente, que você vê que é tudo contra porque o que o Lula a direita prega, o livre mercado e a empresa privada. Na campanha de TV, eu vi agora uma notícia de hoje, vai partir, pro ataque em relação ao Ciro Gomes, justamente buscando essa coisa do voto útil. Ele vai tentar pegar o eleitor do Ciro por meio de promessas para aqueles que estão com dívidas, que é um tipo de campanha que o Ciro tem feito. Ele vai tentar pegar esse eleitor, ele vai também passar a atacar muito o Bolsonaro por conta da história dos imóveis. O Bolsonaro quis levar a disputa, a discussão para esse caso de corrupção, tentando apelar para o antipetismo por meio da corrupção. Agora isso vai se voltar contra ele. O PT já está fazendo propagandas para explorar isso também e para o Lula falar abertamente de corrupção, para mostrar que não tem medo de falar desse tema. Então vai ficar um momento muito delicado para o Bolsonaro, muito ruim para ele. Eu acho que o Bolsonaro ele está ficando sem discurso. A gente viu no debate como ele não tem medo de... Porque da economia e da corrupção, ele tem teto de vidro nos 2. Da economia não tem? Da economia ele tem dados muito negativos. A gente tem milhões de pessoas passando fome. Pode tentar usar. Pode tentar usar. Se ele for usar corrupção e economia, o Lula ganha. O Lula fala, Bolsonaro fez a gente perder 1/3 do PIB e eu fiz a gente aumentar o PIB em 1/3. Simples assim. Coloca aí pandemia, coloca a guerra, Ucrânia, Rússia. Eu não estou entrando nesse detalhe. Não existiam pobres na época do Lula. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 11h22.
Muito bem. Depois de interrompê-los, onde é que você estava A gente percebeu mesmo no debate que o Lula ele não tem medo algum de falar sobre a corrupção. Agora Tanto é que ele pegou um papelzinho e começou a listar, a falar coisas aí a colinha do papel, desviando aí do assunto sobre a Petrobras. Então a gente percebeu aí e sabe quem fez como isso hoje? de fato ele não tem medo de falar sobre isso. O presidente ele lulou hoje o Bolsonaro. Quando a Amanda Klein perguntou, ele fez a mesma coisa. Ele ficou 5 minutos falando do que o governo dele fez de positivo. Ele também depois de fugiu. responder ela. Ele fugiu. Respondeu, ele aproveitou a brecha para falar do governo. E ele explica com cascatas do tipo, o dinheiro está escrito moeda corrente, é como se fosse moeda Paulinho, do Brasil, é moeda corrente contada, fechar. é dinheiro. Vamos lá, para fechar, Paulinho, por favor. Vamos lá. Em primeiro lugar, você trouxe um ponto importante que tem sido refletido, eu volto a dizer, nos trackings diários. A Simone Tebet chegou a ter um crescimento num determinado momento, mas ela já reverteu todo o crescimento que ela teve e já está no patamar pior do que antes da sabatina do Jornal Nacional. O Ciro Gomes também vem caindo nesse acompanhamento de tendência. Lembrando que tracking é um bom acompanhamento de tendência, muito mais do que de dados numéricos absolutos propriamente dito, mas a tendência tem sido de queda desses dois candidatos. Então, Paulo, eu acho que você trouxe um bom ponto sobre a perspectiva do voto útil. Esse é um bom ponto. Agora, eu acho que o Bolsonaro precisa reforçar no discurso dele, as propostas dele para o próximo mandato. Acho que o Donald Trump pecou nisso na sua campanha aqui para presidente nos Estados Unidos, e o presidente Bolsonaro também tem pecado um pouco. Está faltando um plano de governo um pouco mais estruturado. A outra questão que eu acho importante é que essa discussão de dizer que se trouxer para a economia e para a corrupção o Bolsonaro se ferra, você está brincando, né? Está brincando. Em termos de corrupção, o Lula liderou e protagonizou o maior escândalo de corrupção da história do planeta Terra. Segundo o Antônio Palocci, que era um dos seus ministros mais fortes durante todo o governo, nada acontecia sem pedido de propina no governo do PT. Do outro lado, o que você tem? Um levantamento leviano da Folha de São Paulo, de 30 anos, de todos os parentes, compra e venda de imóvel de ex-cunhado, dizendo que moeda corrente e dinheiro vivo são a mesma coisa, o que é uma ignorância e uma estupidez que só pode persistir se acompanhada de má fé. Porque a ignorância e a estupidez, elas são desculpáveis num primeiro momento. Você fala assim, não sabia. Nunca tinha conversado com alguém que fizesse escritura, com um tabelião, que tivesse me explicado que moeda corrente é qualquer pagamento feito em reais. Não sabia que podia ser dinheiro, espécie, TED, etc. Nunca participei de uma escritura. Mas aí eu conversei com um tabelião e ele me explicou como é que é assim. Depois desse momento, depois que é esclarecido, só a má-fé explica. Ou então a pessoa é estúpida de forma convicta.